Eu queria mencionar, né, para que você pudesse guardar no seu coração, né, que em todos os momentos, Jesus ele quer participar da nossa vida. Ele quer que você se relacione com Ele em cada momento. E existe algo interessante quando a gente observa os mapas e os relatos bíblicos, que nós vamos descobrir que Jesus, ele não possuía um itinerário de viagem, mas ele ia passando, né, pelas cidades conforme o seu propósito e conforme aquilo que ele realmente percebia no coração das pessoas. Jesus ele não seguiu uma rota estabelecida. Eu me lembro que quando em 2015, eu e minha família resolvemos fazer uma viagem para o sul do Brasil, nós sentamos, né, eu e minha esposa, e compartilhamos com a família um planejamento, um roteiro, aonde nós deveríamos seguir, descendo, indo até o Paraná, passando pelo Rio Grande do Sul, dando a volta por Santa Catarina e voltando para São Paulo. E nesse roteiro a gente estabelece planos, a gente estabelece gastos, a gente estabelece locais aonde nós vamos nos hospedar, aonde nós vamos visitar, mas Jesus, ele não fazia isso. Jesus, ele não estabelecia itinerários, ele não estabelecia rotas, sabe? E por que ele não fazia isso? Exatamente porque, assim como é Deus, ele segue até onde está os corações aflitos, os corações que estão abertos à sua graça. E eu quero compartilhar com você, né, aí nós temos um texto na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 8, verso 22 a 39, queria que você já abrisse sua Bíblia, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas quero dar um panorama geográfico aqui para vocês entenderem algumas coisas. No capítulo 7, capítulo anterior do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus, depois de curar, né, um servo de um soldado, saindo ali da cidade de Cafarnaum, ele vai direto para Naim. Tem um mapa aí para você poder conhecer essa realidade. Olha só, nós temos aí o mapa na tela. Você vê Cafarnaum aí bem ao norte, né, do mar da Galileia. E Jesus ele sai direto de Cafarnaum e vai direto para Naim, que é lá ao sul, lá embaixo, exatamente para uma razão. Ali ele encontraria uma mulher viúva, mãe de um único filho, que certamente era a pessoa que a ajudava. E acontece que o filho daquela mulher viúva havia morrido, e uma grande multidão, talvez ali conhecendo aquela história, aquela família, de repente uma história de sofrimentos, uma história de tantas coisas, aquela multidão se ajunta para chorar e para prantear o luto daquela mulher viúva. E Jesus certamente, ele já tinha conhecimento daquela situação, do coração aflito daquela mulher, que é exatamente a razão pela qual ele sai lá do norte, vai até o sul, para poder então ressuscitar o filho daquela viúva. E muito provavelmente a razão da ressurreição, e nós cremos isso no contexto histórico, bíblico, não era simplesmente para atender a uma necessidade exclusiva da mulher viúva, apesar de que Jesus ele trata cada um de nós individualmente, com toda a dedicação, com toda a atenção, mas quando Deus realiza os seus milagres, Ele faz isso de maneira ampla, para atingir a uma comunidade, a um grupo que se relaciona com aquela pessoa que será alvo da sua graça. E aí naquela comunidade de Naim, a ressurreição do filho daquela viúva se tornaria um motivo de alegria, de louvor a Deus, se tornaria um motivo de espalhamento do evangelho, das boas novas que Jesus vinha trazer. Ou seja, Jesus ele olha para aquela comunidade em Naim e ele vê corações abertos à graça de Deus. E eu creio que Jesus está dizendo isso hoje para você.
Eu creio que Jesus, ele deseja vir ao seu encontro para cuidar do seu coração aflito e dispensar sobre a sua vida todo o amor que Deus possui por você. Para que você possa entender melhor, então sim, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e eu quero compartilhar com você o texto que o Senhor Jesus colocou no meu coração nessa manhã, que encontra-se em Lucas 8, 22 até o verso 39. Nós vamos ler, você também vai poder acompanhar na tela, que diz o seguinte: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus, perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, ele foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma, mas ele vivia nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. E muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas. Ele quebrava as correntes e era levado pelos demônios aos lugares solitários. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Aqui o abismo, relação com o inferno, com a condenação. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Então os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido, e quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi, comunicou na cidade e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Acho bonita essa história porque nos faz lembrar que nós precisamos ser agradecidos. Sabe, o que Jesus está fazendo na sua vida, você precisa compartilhar, meus queridos. O que Jesus está fazendo, sustentando, providenciando, cuidando, por mínimo que seja, nós precisamos compartilhar, precisamos agradecer. Mas voltando à história, assim como no caso da viúva de Naim,
O texto que nós lemos aqui, mais uma vez aponta que Jesus ele não segue itinerários, mas corações preparados, corações que estão prontos para a colheita, como ele vai usar esse termo, né? Com seus discípulos uma outra ocasião. Deus conhece cada coração. Jesus, ele conhece cada coração. Ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração. E Jesus estava na região da Galileia. Tenha aí o mapa, volta para mim o mapa, por favor, para você acompanhar. Jesus estava naquela região da Galileia, já tendo percorrido, olha só, e anunciado a mensagem da salvação em diversas cidades aí, que você tem esse círculo aí mostrando, né, e povoados daquela região. Ele já havia passado por Nazaré, por Caná, por Magdala, onde nós vamos conhecer a libertação, a história de Maria Madalena, né? Ele já havia passado por Corazim, ele estava agora saindo de Cafarnaum e foi direto para Naim, mas Jesus não segue o itinerário, ele está indo atrás daquelas pessoas cujos corações estavam abertos. E a Bíblia ressalta que, mais uma vez, de repente, Jesus ele diz aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago, que é uma referência aqui ao Mar da Galileia, que pela sua dimensão de fato mais parece um lago. E assim ele era conhecido naquele tempo como o Lago da Galileia, não é? E do outro lado, na cidade de Gerasa ou de Gadara, havia ali um homem em grande aflição, que estava escravizado por demônios, cujo coração se abriria para Jesus. Volta o mapa lá, por gentileza, para mim, ó. Exatamente, Jesus sai ali daquela região entre Cafarnaum e Magdala, e ele vai direto para Gadara. Ele muda de rota de repente, porque ali tinha uma pessoa que precisava de o cuidado de Jesus. Sabe, ele foi atrás de um coração que ele sabia que iria se abrir. E a primeira coisa que eu quero dizer para você exatamente tem relação com essa situação. Jesus ele virá ao encontro daquele que tem um coração receptivo. Jesus virá ao encontro daquele que tem um coração receptivo. Tem muita gente que só conhece Jesus pelo nome, pela fama, né, pela sua história, como um líder inspirador, como alguém que realmente revolucionou o passado e que fez com que a história se dividisse em antes e depois dele. Tem muita gente que olha para Jesus apenas como sendo uma pessoa comum, como nós, alguém nascido de uma mulher. Tem muita gente que conhece Jesus assim. Mas apenas aqueles que têm um coração receptivo a Jesus é que vão poder experimentar o seu poder e ver as transformações que Ele pode fazer nas suas vidas. A Bíblia relata que todo o povo de Gerasa ou de Gadara conhecia aquele homem como um endemoniado, aquele homem que estava no sepulcro, aquele homem que estava nu, né? Eles conheciam aquela pessoa. Eles sabiam que era um homem endemoniado, ele vivia acorrentado, e inclusive haviam guardas ao redor daquele homem, para que qualquer pessoa que passando pela estrada, né, e acontecendo das correntes serem arrebentadas, pelo menos fossem protegidas, para que não fossem atacadas por aquele homem que estava endemoniado, devido à força que os demônios traziam àquele homem. E depois que Jesus libertou aquele homem, as pessoas próximas àquela região, segundo a história, foram ver o que havia acontecido. Ver o que havia acontecido e viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus. E o que acontece? Ao invés daquelas pessoas, habitantes ali daquela região, aonde aquele endemoniado vivia, aonde aquele endemoniado estava ali acorrentado, ao invés daquelas pessoas recepcionarem a Jesus, como fizeram os habitantes de Naim,
Lá em Lucas 7,16, a Bíblia fala que quando os habitantes de Naim viram o menino ser ressuscitado, olha o que acontece. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E diziam assim: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Porém, o povo de Gerasa, que morava naquela região onde Jesus expulsou aqueles demônios da vida daquele homem, mandou Jesus embora. Pediu para que Jesus saísse dali daquela região. Pediu que Jesus ele fosse embora. Enquanto isso, o homem que foi liberto por Jesus suplicava para que Jesus deixasse que ele fosse com ele. Mas Jesus disse para que ele voltasse para a sua casa e ele contasse tudo o que Deus lhe fez. Mas aquele homem não se limitou apenas em contar e relatar a história para sua família. A Bíblia diz que ele testemunhou da sua libertação à cidade inteira. E não apenas a cidade de Gadara deve ter ficado conhecendo aquela história, mas toda Decápolis, toda aquela região deve ter tido conhecimento da história daquele homem. Isso revela, meus amados, que corações receptivos a Jesus possuem algumas qualidades. Quais qualidades são essas? A primeira qualidade que um coração receptivo a Jesus possui é o seguinte: ele não se limita ao que Jesus pode fazer, mas senta-se aos seus pés para ouvi-lo e para aprender dele, para aprender de Jesus. Muitas pessoas às vezes só buscam a Jesus pelo que ele pode fazer, mas muitas vezes não estão interessadas em ouvir o que ele quer de nós, em ouvir o que ele de fato gostaria de realizar em toda a nossa vida, segundo o seu propósito. Aquele homem se senta aos pés de Jesus para ouvir, para saber o que é que ele gostaria que Jesus dissesse para ele para fazer. Uma segunda coisa que nós vemos é que a pessoa que tem um coração receptivo tem esperança na intervenção de Deus. É isso que aqueles moradores de Naim, eles vão dizer, eles vão lembrar, eles vão dizer o seguinte: Deus interveio em favor do seu povo. Quanto tempo aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo estava aguardando a chegada do Messias. A história relata que pelo menos 400 anos se passaram desde que os profetas se silenciaram, até que Jesus viesse à terra. 400 anos, e nesses 400 anos, a nação de Israel se apegou determinadamente às promessas da vinda do Messias, que seria como um libertador, e eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que Jesus os libertaria da situação em que estavam escravizados pelo Império Romano, mas não foi essa a libertação que o Messias veio trazer. A libertação que Jesus veio trazer, ela é muito mais ampla. Ela não está limitada a espaço físico, ela não está limitada a este mundo, mas ela está relacionada com toda a dimensão do que o pecado causou, para restaurar completamente a criação. A nossa história humana é muito mais abrangente. Uma terceira coisa que corações receptivos possuem é que eles são agradecidos. Eles louvam a Deus pela sua graça. Os habitantes de Naim, a Bíblia diz que se encheram de temor e louvavam a Deus, adoravam a Deus, encheram seus corações da presença de Deus. Sabe, quais são os motivos que durante esse tempo que você está vivendo, você tem procurado observar as ações de Deus? Quais são realmente os motivos que você tem para agradecer a Deus?
A gente precisa manter o nosso coração, como diz Jeremias, naquilo que nos dá esperança. Em todo o tempo nós precisamos nos lembrar de que Deus ele está agindo em tudo isso. Ele está no controle de toda a nossa história. E quais têm sido os motivos que têm levado o seu coração a agradecer, a louvar a Deus? Cada situação, cada momento de esperança, de graça, tem que ser uma oportunidade para adorarmos ao Senhor. E por último, um coração que é receptivo a Jesus tem alegria em testemunhar o que Jesus faz ou o que Ele fez em nossas vidas. O que é bom, a gente não guarda só para si. O que é bom não fica só para o nosso coração, não fica só para mim. O que é bom a gente compartilha. É assim que a gente faz. Quando a gente ganha uma coisa muito especial, a gente quer contar para todo mundo. Quando acontece algo maravilhoso, você quer contar para todo mundo. O que aconteceu na vida daquele homem endemoniado, ele não queria contar apenas para sua família, mas ele queria compartilhar com todos os que ele poderia encontrar, sabe? E é exatamente isso que mostra um coração que ele é receptivo a Jesus. Ele não se limita apenas ao que Jesus pode fazer, mas se senta aos pés dele para ouvir e aprender, tem esperança na intervenção de Deus, é agradecido, louva a Deus, tem alegria de testemunhar do que Jesus faz na sua vida. Por outro lado, quando nós observamos a atitude do povo que presenciou o milagre na vida do endemoniado, nós encontramos um outro tipo de coração, um coração que afasta a Jesus. E aí vem a segunda coisa. Jesus, ele está procurando e ele vem ao encontro daquele que tem um coração lapidável. Existe uma razão para os demônios terem pedido a Jesus para entrar na manada de porcos. A gente às vezes olha para essa história, nós ficamos com dó dos pastores de porcos, né? Que viram os seus porcos todos indo, né, para o mar da Galileia, se jogando no precipício e morrendo, e eles olham para aquela situação e agora ficamos sem a nossa economia. Mas não era comum criação de porcos entre judeus. Porque a lei de Deus proibia comer carne de porcos. E os porcos naquele tempo só tinham essa finalidade. Por isso que, conforme afirma o Dr. Russell Champlin, ele fala que para os judeus, comer carne de porco era equivalente a se tornar um apóstata. Naquele tempo havia uma restrição. A gente não sabe qual o motivo em que Deus restringiu, né, o uso da carne de porco, talvez muito provavelmente por uma questão de saúde, já que o porco carrega na sua carne um verme, que ele é mortal, né, que naquele tempo não havia um cuidado adequado para o cozimento dessa carne, e por isso poderia muita gente ser infectada, morrer também. Deus estava preservando o seu povo. Ele diz: não comam carne de porco. Então havia ali uma restrição. Agora, por que aqueles homens estavam pastoreando porcos? Por que haviam manadas de porcos em Gerasa? Exatamente porque aquela região ali, que compreendia toda a Decápolis, né, era uma região quase toda helenizada. Ela era influenciada pelos gregos. E muitas vezes o que acontece é exatamente isso. Por que nós nos desviamos da palavra de Deus? Porque muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelo meio, nos deixamos influenciar pela mídia, nos deixamos influenciar pelos amigos. E não foi diferente. Aquelas pessoas, aqueles judeus que moravam ali em Decápolis, se deixaram influenciar pela cultura grega e começaram a se esquecer das leis de Deus. Os porcos eram um sinal de apostasia. Os porcos eram um sinal de abandono de Deus, de infidelidade. E ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus estava associando a infidelidade daquele povo, a razão pela qual atividades demoníacas ocorriam e os aprisionava. Por essa razão,
O afogamento dos porcos era um claro chamado de Jesus à reconciliação, ao arrependimento, à obediência aos mandamentos de Deus. Mas ao invés de se quebrantarem aos seus corações, os habitantes daquela região preferiram mandar Jesus embora. Preferiram dizer: saia da nossa terra. Por outro lado, a gente vê uma atitude bem diferente dos demônios, dos próprios demônios. Eles que operavam no corpo daquele endemoniado se aproximaram de Jesus com reverência e se prostraram aos pés de Jesus com medo de serem lançados no abismo e reconheceram Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Olha aqui o que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia diz que o endemoniado, ele vivia nos sepulcros. E é ali, nos sepulcros, no lugar das lápides, que Deus vai começar a lapidar aquele endemoniado. É ali, no lugar das lápides, que aquele endemoniado, ele é lapidado para se encontrar com Jesus. Todo o processo de lapidação envolve o impacto da ferramenta contra a pedra. O impacto corretivo para revelar a beleza que se esconde por trás de toda imperfeição. Coloca na imagem desse ponto para mim, por favor, lá, que você tem aquela pedra. Olha que pedra bonita nós temos ali. Eu não sei que pedra é essa aí, se é um cristal, se é um diamante, ou se é simplesmente um quartzo, eu não sei. Alguém vai saber dizer com certeza. Mas antes dessa pedra ser tão bonita, ela era algo bruto, ela era algo feio, ela estava misturada a impurezas, ela estava misturada com outros tipos, né, de materiais, e foi necessário que ela passasse por um processo lapidatório, um processo de purificação. Nós não sabemos o que levou a aquele homem ter uma legião de demônios em seu corpo. Mas eu acredito que a razão pela qual uma legião de demônios estava em seu corpo seja a mesma razão pela qual se ajuntam as moscas. Certamente aquele homem havia se envolvido com todo tipo de imundície, todo tipo de coisas que eram contrárias àquilo que o Senhor nos ensina, todo tipo de práticas pecaminosas, feitiçarias, prostituição, seja lá o que for, aquele homem, ele se afundou, ele mergulhou num abismo. E os demônios tomaram conta do seu corpo. Eu penso que a atividade demoníaca sobre a vida daquele homem talvez tenha até mesmo sido permitida, tenha sido necessária para que ele percebesse o seu pecado, para que ele se afastasse de toda a sua ignorância, de toda a sua arrogância e se humilhasse perante Deus. A Bíblia conta a história de um rei chamado Nabucodonosor, que a arrogância dele foi tão grande que quando ele se sentiu como Deus, Deus permitiu que uma opressão maligna viesse sobre ele. E ele passou a pastar nos campos como se fosse um boi. As suas unhas cresceram, ele parecia um animal selvagem. Foi naquele momento. Interessante que a Bíblia fala que mesmo ele estando num estado de animal, ele tem consciência, ele reconhece o seu pecado e ele se arrepende do seu pecado. E ali Deus então o restaura. E aí ele vai dizer que toda a Babilônia saiba que somente o Deus de Israel, a Ele nós devemos o nosso louvor, a nossa adoração. E eu creio que mesmo uma pessoa, quando ela se vê num estado de possessão demoníaca, ela tem consciência, ainda que momentânea, ainda que em alguns momentos. São nesses momentos que a pessoa clama por misericórdia, que a pessoa ela busca. Certamente aquele homem já não suportava mais aquele sofrimento, aquela possessão no seu corpo.
Uma vez eu vi uma pessoa endemoniada, e a pessoa endemoniada, ela é usada. Ela simplesmente é como se pegasse o corpo dela e usasse a contra-vontade, a contra-gosto. É por isso que a pessoa, normalmente, depois que é liberta, ela cai, ela fica prostrada, ela está tão afadigada muscularmente, ela está cansada, porque ela foi tomada, ela foi usada por outro. E aquele homem, com certeza, já não suportava mais todo o seu sofrimento. No seu íntimo, ele clamava pela misericórdia de Deus, e por isso Jesus veio ao seu encontro. Jim Elliot, ele foi um dos 5 missionários que foram mortos pelos índios nas matas do Equador. Nós temos em nossa igreja uma missionária que trabalha lá próximo, aonde Jim Elliot faleceu. Ele morreu no ano de 1956. A notícia da morte dos missionários correu todo o mundo e se tornou uma inspiração para toda a comunidade cristã naqueles anos. Mas é interessante que na biografia escrita por sua esposa, Elizabeth, há um relato de que próximo ali às costas, à costa da Itália, né, próximo ali aquele lugar, um oficial da Marinha americana sofreu um acidente no mar. E enquanto ele boiava ali sozinho numa jangada, o homem se lembrou de umas palavras, de uma frase que Jim Elliot, ele disse, e que havia sido publicada num jornal, né, no momento em que foi citada a história dos missionários falecidos. E é exatamente essa frase que eu vou colocar também para você ler comigo. Olha o que ele disse. Jim Elliot falou assim: quando a morte chegar, certifique-se de que tudo o que você tem para fazer é morrer. Quando a morte chegar, certifique-se de que tudo o que você tem para fazer é morrer. Jim Elliot é interessante porque ele dizia o seguinte: Senhor, eu não peço a Ti muitos anos. Eu peço a Ti que no tempo que o Senhor me der para viver, eu possa viver totalmente entregue em Tuas mãos. Totalmente dentro dos Teus planos. Completamente mergulhado nos Teus propósitos. Quando aquele oficial se lembrou dessa frase de Jim Elliot, ele orou para sair vivo daquela situação de naufrágio, sabendo que ele precisava fazer algo mais do que simplesmente morrer. Na verdade, ele não estava pronto, ele disse. Deus respondeu a sua oração, ele foi resgatado. Sabe, é exatamente isso que a gente vê. Aquele oficial da Marinha, ele percebeu que tudo o que ele fizera na sua vida não estava de acordo com o que Deus esperava dele. Ele queria poder viver os propósitos que Deus tinha para ele. E foi somente à beira da morte que ele percebeu que ele deveria ter vivido mais por Jesus. Quantas pessoas não chegam no momento crucial de suas vidas e percebem que tudo aquilo que viveram, que fizeram, que plantaram, não tem valor nenhum, porque não viveram dentro dos propósitos de Deus. Quando Jesus vem ao nosso encontro, nós não podemos permanecer do mesmo jeito, queridos. Se você se envolveu com porcarias, aqui falando dos porcos, né? Tendo abandonado a Deus, ainda há tempo de voltar atrás. Jesus está mostrando que você precisa se afastar de porcos, se afastar daquilo que realmente desagrada a Deus, para abandonar o pecado. Só que um parênteses, hoje os porcos já não são mais um alimento impuro, tá? Pode ser que você leia isso na Bíblia, mas o apóstolo Paulo já disse que depois de Jesus, tudo foi purificado. Isso tinha a ver com aquela época. Mas o que eu quero dizer para você é que Ele tem permitido, talvez, que você passe por momentos difíceis para quebrar durezas.
durezas que possam existir em seu coração, durezas que talvez estejam impedindo de você viver toda a plenitude da presença de Jesus na sua vida. Faça como fez aquele homem endemoniado. Clame por misericórdia e Jesus virá ao seu encontro. Finalmente, Jesus ele vem ao encontro daquele que crê. Jesus virá ao encontro daquele que crê. Eu gosto dessa imagem, porque ela revela exatamente o tipo de coração que nós precisamos ter. Jesus disse que das crianças é o reino de Deus. E uma das coisas que uma criança ela é crédula, ela acredita. Aquilo que você fala, ela acredita. Aquilo que ela vê na televisão, ela acredita. A criança, ela não é incrédula, que não acredita. E Jesus, ele se aproxima das crianças, ele diz que das crianças é o reino dos céus, exatamente porque é exatamente esse tipo de coração que Jesus está procurando. Algo importante nessa história é o que acontece antes de Jesus chegar a Gerasa ou a Gadara. A Bíblia diz que Jesus estava no meio do mar da Galileia com seus discípulos, indo em direção ao homem que seria liberto dos demônios. E o que acontece é que, de repente, uma grande tempestade se levanta no meio do mar. E os discípulos de Jesus perceberam que eles iriam morrer. E o que eles começam a fazer? Eles resolvem acordar a Jesus, chacoalham: mestre, mestre, nós vamos morrer. O que a Bíblia vai dizer? O texto bíblico está aí para você acompanhar. Ele, Jesus, se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E depois ele perguntou aos seus discípulos o seguinte: onde está a sua fé? É muito provável que aquela tempestade tenha sido uma tentativa de interferência maligna para impedir que Jesus e seus discípulos fossem libertar aquele homem dos demônios. A história de Jó, por exemplo, revela que as forças da natureza podem ser manipuladas por Satanás. Muitas das catástrofes, dos desastres que a gente chama de desastres naturais, não tem nada de natural, mas tem de ação maligna. Desastres que ceifam vidas, desastres que levam vidas. Deus não é Deus de morte, é Deus de vida. Mas às vezes Satanás opera sob permissão de Deus também. Mas é ele quem tem esse propósito de tirar a vida. E aquela tempestade no mar da Galileia era possivelmente uma batalha espiritual, que estava provando o coração daqueles discípulos. Por isso que Jesus pergunta: onde está a sua fé? Vocês não vão poder fazer a minha obra, vocês não vão poder realizar os propósitos que eu tenho para vocês, se vocês não mantiverem sua fé. É exatamente isso que Jesus vai considerar. Satanás não quer perder, ele não quer perder você para Jesus. Ele conhece o poder de Jesus. Ele sabe o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente consagrada a Ele. E por isso Ele vai tentar impedir de todas as maneiras que você tenha um encontro com Jesus. Satanás muito provavelmente já imaginava que naquele homem que seria liberto, haveria de se difundir o Evangelho por toda Decápolis. E ele tentou enfraquecer a fé daquele homem, mas ele tentou também enfraquecer a fé dos discípulos de Jesus, para que os discípulos de Jesus se tornassem um obstáculo. Isso acontece muitas vezes nas igrejas. Quantas vezes pessoas não preparadas espiritualmente se deixam influenciar por Satanás e muitas vezes se tornam pedras de tropeço no caminho do Evangelho. Ele tentou fazê-los acreditar que não escapariam da morte. A coisa mais acertada que aqueles discípulos fizeram naquela tempestade foi acordar, foi chamar por Jesus.
Só que Jesus pergunta: onde está a sua fé? E a pergunta de Jesus fazia ali uma revelação profunda. Eles não conheciam Jesus como eles pensavam conhecer. Olha o que diz o verso 25, lá no finalzinho fala assim: os discípulos dizem assim: quem é este que até o vento e as águas dá ordem? E eles lhe obedecem. Mas é interessante que lá, do outro lado do mar da Galileia, o homem que seria liberto de demônios, revelaria uma fé tão surpreendente, tão profunda, que justificava de fato Jesus ter cruzado o mar, saído do seu roteiro de viagens para ir libertá-lo. A Bíblia diz que ele tinha família, mas ele percebeu que diante dele estava alguém que merecia muito mais importância que a sua própria família. Aquele homem liberto suplicou que Jesus deixasse-o ir com ele. O verso 39 nos mostra qual era a compreensão daquele homem sobre Jesus. Olha que coisa interessante, quando Lucas descreve aqui o momento em que ele volta, que ele foi mandado voltar para casa. Olha o que a Bíblia descreve. Jesus fala assim: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Não sei se vocês estão percebendo aqui essa frase, esse texto, esse verso. Quem era Deus para aquele homem? A resposta é uma só: Jesus. Jesus disse: vá, volte para casa e conte o quanto Deus fez por você. E Lucas descreve que aquele homem voltou-se para sua casa e anunciou depois à cidade inteira, dizendo o quanto Jesus tinha feito por ele. O que os discípulos não haviam percebido, que o levaram a perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Aquele endemoniado, ou ex-endemoniado. Ele havia percebido, a revelação de Jesus na sua vida foi tão profunda que Jesus até dispensou aquele homem de acompanhá-lo. Jesus disse: vai, volte para casa. O coração daquele homem já estava pronto. O coração daquele homem já havia entendido. E ele volta para sua família. Ele compartilha quem Jesus é. Queridos, uma coisa que vale a pena nós pararmos para pensar: será que de fato nós temos crido que Jesus é Deus? Será que de fato nós temos crido que Jesus é Deus? Porque se nós dizemos crer em Jesus, e se nós dizemos crer num Deus que Ele é todo-poderoso, será que nós realmente estamos vivendo conforme aquilo que nós dizemos acreditar? Jesus não vai vir ao encontro de quem não crê. Ele não pode vir ao encontro de quem duvida. A fé requer a renúncia do que você considera mais precioso. É uma entrega total àquele que é, de fato, o mais importante, Jesus. A fé, ela requer a renúncia do que você considera mais precioso. Ela é uma entrega total àquele que é, de fato, o mais importante. Jesus. Você tem entendido que Jesus é mais importante do que tudo? Mais importante do que a sua própria vida, sua saúde, mais importante do que a sua própria família? Porque enquanto você não entender isso, Ele ainda não é Deus sobre sua vida. E se Ele não é Deus, então você está perdido. Exatamente porque só Deus é quem pode nos salvar. Queria que você orasse agora, fechasse os seus olhos aonde você está, meu amado, e nós pudéssemos orar juntos nesse momento. Deus bondoso e Pai amado,
Tu conheces o coração das pessoas que estão, meu Deus, participando conosco desse culto. Tu conheces, meu Deus, para quem o Senhor está enviando essa palavra, essa mensagem nesse momento. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, Pai, que esteja, Senhor meu Deus, atuando em seus corações, lapidando suas vidas, levando-os, meu Deus, à Tua presença, ó Deus, que essas pessoas possam abrir seus corações para uma fé genuína, uma fé sincera, permitindo que Jesus, assim como operou na vida daquele homem, na vida daquela viúva, também venha operar nas suas vidas, ó Deus. Ó Deus, precisamos reconhecer toda a nossa imundície, nosso pecado. Precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Precisamos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele em quem nós devemos colocar toda a nossa vida. Que Jesus é a fonte, é o caminho, Ele é a verdade, que ninguém vem até o Pai se não for por meio dEle. Nesse momento, ó Deus, o Senhor conhece as vidas que estão presenciando e participando desse culto. Que Teu Espírito Santo possa, meu Deus, falar de modo íntimo, particular agora, revelar-lhes, ó Deus, as suas necessidades, Pai. Essa é minha oração, em nome de Jesus.